Na semana passada, desta tribuna, anunciamos que apresentaríamos um projeto de lei dando nova configuração jurídica à CBF, sugerindo um novo arcabouço legal para a entidade representativa do futebol brasileiro, tendo em vista ser o futebol uma atividade econômica da maior importância para o desenvolvimento do país. Uma atividade econômica geradora de emprego, de renda e de receita pública. Salientamos na oportunidade que o futebol movimenta anualmente no mundo mais de 200 bilhões de dólares e, por essa razão, não pode ser ignorado como importante ferramenta a impulsionar o nosso desenvolvimento pelas autoridades brasileiras. Naquela oportunidade falamos do declínio do nosso futebol e fizemos referência às causas desse declínio. Citamos o exemplo universal de que civilizações entram em declínio em razão da corrupção e da promiscuidade, e que essa também era uma causa relevante para que ocorresse o declínio no futebol brasileiro e, evidentemente, uma convocação para providências a fim de que se reverta essa expectativa negativa. Estamos hoje trazendo o projeto elaborado pela nossa assessoria técnica, com a seguinte justificação. A trajetória de declínio do futebol brasileiro foi anunciada há bastante tempo. Já em 2001, a CPI do futebol instalada no Senado Federal fez essa revelação. O fracasso da seleção nesta Copa do Mundo apenas reedita esse anúncio. E o que é preciso fazer agora? Combater a má gestão, a corrupção e a promiscuidade no mais importante esporte nacional. Ademais, uma eventual vitória da seleção brasileira não poderia se constituir em sentença judicial de absolvição de corruptos, e ela não veio. É inadiável enquadrar o futebol do país como atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda e de receita pública. Para isto, faz-se essencial um novo modelo de gestão e controle. O futebol mobiliza anualmente no mundo mais de 200 bilhões, como já dissemos, e nós não podemos ignorar essas potencialidades num país como o nosso, que possui um povo apaixonado pelo esporte. Nesse contexto, é imperioso retomar uma discussão já iniciada nos idos de 2001. A CBF é uma empresa privada ou é uma espécie de paraestatal? Essa discussão jurídica nós já tivemos durante a CPI do futebol, com vitória no Supremo Tribunal Federal, em razão de mandados de segurança que pretendiam impedir a quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico para apuração das denúncias efetuadas. Naquela oportunidade, ficou consagrado que a CBF é uma espécie de paraestatal e, como tal, deveria ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. A CBF mobiliza recursos de origem pública, administra recursos que têm origem nos eventos que envolvem a seleção brasileira, e a seleção brasileira é patrimônio cultural do nosso povo. Esta é a configuração jurídica que deveria se dar à CBF como entidade, uma paraestatal sujeita à fiscalização de suas contas e, portanto, com transparência maior. Destarte dentro desse contexto, apresento esta proposição legislativa que visa definitivamente impedir que as gestões da CBF e das federações de futebol possam vir a ser capturadas por interesses escusos que objetivam simplesmente o enriquecimento de alguns à custa da alienação de nosso maior patrimônio cultural e esportivo. Com as medidas aqui propostas, complemento o trabalho que iniciamos e que rendeu tantos frutos na CPI do futebol. Assim, torna-se fundamental que esta proposição seja o mais rapidamente possível apreciada por esta Casa,
a fim de não perdermos mais tempo em um modelo falido e corrupto. Por todo exposto, pedimos o apoio dos ilustres parlamentares para a aprovação desta proposição, certos de sua importância para os interesses maiores da nação. Nobre senador Álvaro Dias, me permite uma parte? Pois não, senador Luiz Henrique. Depois eu farei a leitura do projeto com os artigos que considero da maior importância para mudar esse modelo e transformar a CBF numa espécie de paraestatal. A CBF já foi objeto de uma investigação nessa casa, inclusive Vossa Excelência esteve à frente de uma forma muito empenhada e positiva nesse sentido. E o senador Geraldo Altoff, do seu estado, o senador Geraldo Altoff, foi o relator da Exatamente. CPI. E o que nós colhemos nessa Copa do Mundo é consequência desse processo. Nós vivíamos tapando o sol com a peneira, sem perceber que estruturas arcaicas tornaram arcaico o futebol mais brilhante que já houve em todos os estádios do mundo. Portanto, Vossa Excelência tem o meu apoio entusiástico para essa iniciativa. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Luiz Henrique. E Vossa Excelência lembrou a CPI que presidi e que tive como parceiro um catarinense ilustre, o ex-senador Geraldo Altoff. Produzimos proposições que foram consagradas em lei, como o Estatuto do Torcedor, a Lei de Responsabilidade Social do Desporto. E esta CPI recuperou para os cofres públicos mais de 160 milhões de reais através do Banco Central e da Receita Federal, já que identificou crimes contra a ordem tributária nacional, o sistema financeiro nacional. Portanto, foi uma obra desta casa, a CPI do futebol. Eu disse recentemente, senador Cristóvão, que há uma dificuldade enorme em se reconhecer méritos quando esta instituição, de forma propositiva, age e oferece resultados concretos ao país. Neste caso, nós tivemos o reconhecimento internacional mais do que local, porque um cronista ou um jornalista da BBC de Londres, que já editou várias obras sobre futebol, o jornalista Andrew Jennings, na sua mais recente obra, O Jogo Ainda Mais Sujo, revela que as investigações que ocorreram na Suíça, alcançando a FIFA e especialmente a CBF de Ricardo Teixeira, essas investigações foram motivadas exatamente pelo relatório final da CPI do futebol realizada pelo Senado Federal. Portanto, há um reconhecimento de que esse instrumento de fiscalização de que dispõe o Poder Legislativo em determinadas oportunidades presta, sim, um grande serviço à sociedade brasileira. Vou ler o projeto, senhor presidente, que estabelece a política e os instrumentos de fiscalização e controle sobre as entidades responsáveis pelo futebol brasileiro e dá outras providências. Artigo 1º. O futebol brasileiro tem como seu órgão gestor a Confederação Brasileira de Futebol e suas federações, sem prejuízo do controle a ser exercido pelo poder público, tendo em vista tratar-se de patrimônio cultural do povo brasileiro, como dispõe o artigo 216 da Constituição Federal. Portanto, neste artigo, fica estabelecido que a CBF e as federações de futebol no Brasil estarão alcançadas pelos instrumentos de fiscalização e controle da administração pública brasileira, porque o futebol se constitui, conforme prevê o disposto no artigo 216 da Constituição Federal, em patrimônio cultural do povo brasileiro. E é desta forma
que deve ser visto e é desta forma que deve ser administrado. O artigo 2º, tornar-se-á obrigação da CBF, primeiro, encaminhar anualmente suas contas para o Tribunal de Contas da União, a fim de que sejam apreciadas. Segundo, informar a autoridade monetária trimestralmente todas as suas operações financeiras com o exterior. A CPI do futebol revelou que nas transações com clubes do exterior, os recursos, em várias oportunidades, não chegaram ao nosso país, estabelecendo-se desta forma crime contra o sistema financeiro nacional. Esses recursos ficavam depositados em contas secretas no paraíso fiscal. A CPI do futebol identificou o fato, por isso estamos aqui estabelecendo que a CBF deverá informar a autoridade monetária trimestralmente todas as suas operações financeiras com o exterior. Terceiro, informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras trimestralmente todas as suas operações acima de R$5.000. Quarto, anualmente fica a Receita Federal incumbida de fazer auditoria tributária na CBF. Quinto, a contabilidade da CBF deverá ser feita mediante conta única, sendo vedada a abertura de contas paralelas. Hoje sabemos, e a CPI revelou isso também, existem inúmeras contas paralelas. O que essa proposta impõe é a definição de uma única conta para a movimentação financeira da entidade. Artigo 6º. Todos os contratos da CBF deverão ser públicos e disponibilizados via internet. Parágrafo 1º. No que diz respeito ao inciso 6º, deverão constar os valores, o objeto e os beneficiários. Parágrafo 2º. O não cumprimento integral do disposto neste artigo implicará em suspensão de todo e qualquer benefício que a CBF ou seus filiados recebam do governo federal ou de qualquer de um de seus entes federativos, assim como o bloqueio das transferências dos recursos das loterias federais. Artigo 3º. Aliás, os recursos das loterias federais são recursos públicos. Portanto, esses clubes são filiados à CBF, mobilizam recursos de origem pública também. Daí a necessidade desta legislação que impõe fiscalização e controle. O artigo 3º. Tornar-se-á obrigação das federações de futebol estaduais. Primeiro, encaminhar anualmente suas contas. Bem, os dispositivos aqui são iguais, semelhantes àqueles estabelecidos para a CBF. Portanto, as normas estabelecidas impondo fiscalização e controle à CBF estão também estabelecidas para as federações estaduais de futebol. E o parágrafo importante, o não cumprimento integral do disposto neste artigo implicará em suspensão de todo e qualquer benefício que as federações ou seus filiados, portanto, os clubes, recebam do governo federal ou de qualquer um dos seus entes federativos, assim como o bloqueio das transferências dos recursos das loterias federais. O artigo 4º. É vedada qualquer participação de dirigente ou funcionário da CBF e das federações de futebol até 3º grau de parentesco em empresas que tenham negócios direta ou indiretamente com a entidade. Isto sempre foi uma festa. Na CBF de Ricardo Teixeira, os parentes celebravam contratos com valores significativos, em benefício próprio, consubstanciando-se tráfico de influência, e desta forma nós estamos impondo norma rigorosa para impedir que esta prática se perpetue. Logo cederei a parte à senadora Ana Amélia, que vai nos honrar com a sua opinião sobre essa proposta. O artigo 5º.
os dirigentes da CBF, federação ou qualquer instituição ligada ao futebol brasileiro poderão ser convocados para depor em qualquer uma das casas legislativas, mediante convocação por 1/3 dos membros da comissão. Artigo 6º, 1/3 exatamente para impedir que maiorias consolidadas impeçam a fiscalização. Artigo 6º, a atividade de cambista de venda de ingressos para eventos esportivos passa a ter pena de prisão de 1 a 5 anos, conforme o grau e reincidência. Parágrafo único. Caso algum dirigente, funcionário ou parente de integrante de entidade esportiva esteja envolvido, a mesma terá suas atividades suspensas em todo o território nacional até a conclusão das investigações. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esta é a proposta, evidentemente, ganhará com sugestões importantes que esta Casa poderá oferecer para aprimorá-la. O que importa dizer é que o modelo atual está superado. Ele é causa do declínio do futebol brasileiro e, sobretudo, é causa de muita corrupção que nos envergonha nesse país. Eu concedo com prazer a parte à senadora Ana Amélia. Olha, senador Álvaro Dias, quando apareceu a primeira notícia de uma intervenção do Estado no futebol profissional, logo se imaginou que não precisaria nem técnico, você dali do Palácio ou de algum órgão executivo escalaria o time, ou botaria um filiado para estar na equipe. Brincadeira à parte, li uma frase bastante interessante a propósito dessa iniciativa, do meu querido líder Francisco Dornelles. Uma lei que regulasse a relação do Estado com o futebol deveria ter um único artigo. 2, abre aspas, é vedada qualquer interferência do Estado no futebol profissional. Fecha aspas, esse é o artigo. O que Vossa Excelência traz, e antes de comentar sobre a oportunidade disso, porque em casa arrombada, a tranca de ferro, é exatamente a forma de entendermos como devemos agir. Eu queria apresentar os cumprimentos, como parlamentar e cidadã, pelo trabalho extraordinário que foi feito pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, estado do meu querido líder Francisco Dornelles, agora candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo governador Pezão, e pela Polícia Federal do nosso país. Ambas demonstraram muita competência técnica e capazes de revelar ao mundo aquilo que já se sabia intramuros em várias audiências públicas que promovemos no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, cujo presidente é o combativo senador Ciro Miranda. E ali nós vimos também, ouvindo especialistas, o que há nesse mundo do futebol, que a gente não enxerga, o que não é visível. O que é visível é o espetáculo. É isso, o jogador, as equipes se enfrentando, e ontem ganhou o melhor. Então, nesse aspecto, o que Vossa Excelência traz, no meu entendimento, é exatamente para evitar que o dinheiro público seja canalizado a uma entidade que possa provocar e fazer desvios com o dinheiro que é muito importante na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança. Então, eu estou entendendo agora uma outra forma de uma intervenção, mas é uma intervenção em defesa do próprio futebol, em defesa do próprio torcedor, em defesa, sobretudo, do interesse nacional em relação ao recurso público na aplicação nesses procedimentos. Então, penso que, como disse Vossa Excelência, uma proposta com com esse senso de oportunidade merece, sim, ser discutido e debatido com quem entende dessa matéria. Não podemos ter instituições que sejam caixas pretas e que ali abrigue, inclusive, participação de dinheiro dos estados, seja na forma de não pagar os impostos, seja sobre outra maneira de usar o recurso público. Então, cumprimentos pela iniciativa, senador Álvaro Dias. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, pelo apoio de Vossa Excelência, que é sempre muito importante pelo prestígio que conquistou nesta casa. Importante para que uma matéria como essa possa merecer a atenção dos nossos pares
e possa obter sucesso com um debate, evidentemente, que terá como consequência, espero, a sua aprovação. Sem dúvida, não há nenhuma interferência no futebol do Brasil como prática desportiva, mas há uma interferência necessária no futebol do Brasil como atividade econômica geradora de emprego, de renda, de receita pública e, portanto, impulsionadora do nosso desenvolvimento. Uma intervenção legal absolutamente necessária para organizar, para instituir modelo adequado, que seja compatível com as aspirações do povo brasileiro de desenvolvimento econômico do nosso país. E, sobretudo, normas que se impõem necessárias agora no combate à corrupção, porque, sem dúvida, é a causa essencial do declínio do futebol no nosso país nos últimos anos. Portanto, senhor presidente, agradeço a concessão deste tempo para que eu pudesse apresentar esta proposta, na esperança de que ela seja agora o início de um grande debate. Debate que travamos em 2001 na CPI do futebol, que deu origem ao Estatuto do Torcedor, à Lei de Responsabilidade do Desporto Nacional, significando, portanto, um avanço inquestionável. Mas nós devemos avançar mais agora, sobretudo aprendendo com o fracasso, aprendendo com a derrota. Podemos, sim, abrir caminhos para a evolução, para a organização, para a competência, para a transparência e moralidade. E certamente isso será coroado de êxito e de vitória, se assim acontecer. Êxito, obviamente, no que diz respeito à gestão dos negócios do futebol brasileiro e, por consequência, êxito nos campos, especialmente em 2018, para a grande revanche que aguarda.